Olá, bom dia. Dando sequência aqui à nossa temporada de lives, trazendo convidadas muito especiais para abordar temas sobre autoconhecimento, espiritualidade, arte. E hoje eu vou trazer uma pessoa, uma amiga muito querida, Renata, daqui a pouco eu vou chamar ela, para a gente poder estar conversando sobre a poética e a magia no dia a dia. Como é que a gente pode estar inserindo esses dois no nosso cotidiano, na nossa rotina. E para a gente começar a falar, porque esse é um assunto. Oi, Mari! Oi, Depois de Lê! falar aqui contigo. Por sinal, como tu tá linda com esse cabelo novo, tá muito Oh, bonito. meu amor, obrigada. Bom dia, bom Bom dia. dia. Que bom te ver depois de tanto tempo que a gente tava sem se ver, que a gente se falava bastante. Sim, né? Quando tava Sete tudo super online, mas muito bom estar aqui contigo hoje. Que bom. Fico muito feliz por você ter aceitado também esse convite para vir Óbvio. aqui compartilhar com a gente os seus saberes sobre poesia, sobre magia, as suas experiências. Como eu estava falando, né? Esse assunto da poesia, da magia, da arte oracular, do poder das palavras, ele está muito intrínseco assim, né, na minha rotina desde muito tempo, e eu sei que na sua também. E eu acho que às vezes que para quem vê de fora parece que é algo como se a magia e a poesia fosse um dom especial de certas pessoas. Não. Né? Mas se a gente se colocar um pouco mais disponível e mais assim, ativar um pouco mais nossa percepção para a vida, a gente consegue ver que essa magia e esse encantamento das palavras está disponível para todo mundo. Então, sem mais delongas, essa é Renata Pereira, ela é escritora, uma grande amiga minha que a internet me presenteou, autora do livro mais recente dela, Semente do... Deu uma travada, me ligou. Mas sim, autora deste livro aqui, lindíssimo, A Semente do Encantar-se. E hoje nós vamos falar sobre a poética e a magia no dia a dia. Então, Rê, se quiser, né, se apresenta, fala um pouquinho sobre ti, sobre o seu trabalho. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu amei o que tu disse. Eu acho que é bem interessante a gente poder falar um pouco sobre isso e desmistificar. É que depende, né? É que mistificar dentro do que as pessoas pensam, a gente pensa em algo tipo oculto e secreto que serve só para algumas pessoas, mas é desmistificar e mistificar também, porque tirar o pano de cima disso e mostrar o quanto isso é acessível, mas também é marcado por esse mistério incompreensível que está acessível para todo mundo, que é essa união mística com o mundo, assim, que é tipo uma capacidade humana que sempre existiu em todos os lugares para muitas pessoas, assim. Então, para me apresentar, engraçado que eu não tinha pensado em como me apresentar, mas uma das coisas que eu queria dizer para falar sobre mim, assim, para começar falando sobre esse assunto, é que começar falando como eu não me penso, tipo, como uma especialista nesse assunto, mas como uma pessoa que está disposta a fazer essa travessia, assim, fazer essa travessia entre imaginação e matéria, e dessa forma escrever o mundo, criar o mundo, porque é um pouco esse processo que a gente passa e tá todo mundo caminhando e não sei se alguém algum dia vai chegar do outro lado, nem sei se eu gostaria de chegar do outro lado, se é que isso faz sentido, mas enfim, eu me vejo como uma pessoa nessa travessia, nessa busca de enxergar o mundo por uma poética e transformar ele dentro das ferramentas que eu tenho para criar arte com isso, seja tipo com a poesia, com a ficção, seja, sei lá, fazendo colagem, fazendo música, coisas que a gente vai aprendendo assim. Mas que nem a Mari falou, eu escrevo, sou de Porto Alegre, tenho 22 anos e tô feliz de estar aqui. Isso mesmo, era isso que você sentiu de falar, né?
Às vezes, quando a gente fala em apresentação, primeiro vem os títulos, assim, né? Mas é mais sobre contar como você chegou até aqui, né? E eu acho que você fez isso de uma maneira incrível. Então, aproveitando já essa entrada, para a gente começar o nosso bate-papo, Rê, eu queria te perguntar, né? Você me falou que não é especialista no assunto. Eu nem sei se existe algum tipo de Existe, mas pessoa, exatamente. mas você é uma escritora que eu admiro muito, né? Seu livro, você sabe que fica do lado da minha cabeceira. E eu já tenho o hábito de utilizar a bibliomancia, né? Que é essa arte da gente utilizar livros como oráculo. Então, a gente busca uma orientação dentro dos livros, busca a resposta nos livros. E o teu livro me tocou tanto que eu utilizo ele, né, praticamente diariamente para poder tirar poesias para me inspirar, né, no meu dia a dia. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente também está aqui. E aí eu queria saber, né, na sua experiência, na sua vivência, na sua visão, no teu sentir, qual que é a relação entre a poesia e a magia? Tá, primeiramente, eu queria dizer o quão honrada eu fico com isso, que isso é, tipo, literalmente a melhor coisa que eu poderia ouvir sobre algo que eu escrevi na vida que faz parte da tua jornada e da tua conexão contigo mesmo e com o mundo dessa forma. Obrigada. E o teu livro, que o meu sonho é um dia ter ele físico também, para poder olhar para ele, mas assim, foi literalmente uma das coisas mais lindas que eu já li em toda a minha vida e que eu nunca esqueci o quanto eu amei, até me lembrou de pegar ele de novo ali no PDF e ler ele de novo, porque é uma das coisas mais lindas que eu já encontrei em toda a minha vida e olha que eu leio bastante e foi um dos, foi um dos mais lindos que eu li. Mas, para começar sobre essa pergunta, eu acho que quando a gente pensa nessa relação entre magia e poesia, uma das formas interessantes de pensar sobre isso é a gente definir o que significa magia para a gente, porque eu imagino que algumas pessoas têm um conceito e um sentido muito diferente do que eu tenho quando escutam essa palavra, assim. E na minha vida, tipo, geralmente eu uso essa palavra com dois usos diferentes, que são diferentes, mas eles estão profundamente interligados por uma verdade que está no centro dessa experiência. Primeiramente, tipo, um uso mais ritualístico, cerimonial e religioso, que não é geralmente o que eu estou falando quando eu escrevo sobre isso, mas é uma parte bem grande da minha vida também, que é tipo tu usar a poesia, essas palavras, como um ato devocional ou até mesmo como um feitiço, porque quando tu pega e fala algo em voz alta, tu tá pegando uma ideia e tu tá literalmente fazendo ela nascer. E esse sopro de vida, esse sopro de ideias pode chegar a lugares que tu nem imagina, ele pode se expandir e acabar materializando certos tipos de coisas. Então tem esse sentido, mas não é geralmente isso. Quando eu falo até mesmo nesse livro de magia, e esse segundo uso, que é um uso mais comum, assim, que fala de uma espécie de magia cotidiana, que fala que é a descoberta dessa energia que está por trás desse ritualístico naquilo que é mundano, assim. Que ele fala um pouco de um processo, tanto que antes eu usei a palavra travessia, que acho que é uma palavra muito bonita, Sim. que é o processo de revelar esse extraordinário do mundo por meio do olhar, assim. Que é um pouco esse ofício do poeta, depende do poeta, que existem muitos tipos de poetas, mas para mim a poesia tem essa função assim de tu caminhar pela vida observando e buscando esse sublime, esse extraordinário para que ele possa ser transformado em algo que possa ser compartilhado com outras pessoas. E como é que a poesia se relaciona com isso, que o próprio processo da poesia, pelo menos para mim, né? Tipo, que tudo que eu tô falando vale para mim, mas pode ser completamente diferente para qualquer outra pessoa que gosta de poesia ou que escreve, mas que o processo para mim, por ser algo muito intuitivo, que me coloca quase numa espécie de transe, ele te ajuda a entrar nesse estado em que tu descobre essa realidade que é meio extática e inebriante e ao mesmo tempo paradoxal e que é misteriosa e nossa mente não consegue compreender, assim. Então, às vezes, quando eu falo de magia, eu falo um pouco desse
mistério que se camufla no meio daquilo que parece normal, assim, e que está presente no dia a dia das pessoas e que é a forma de magia mais acessível e menos esotérica e oculta, assim, que está presente em literalmente todas as coisas, porque tudo é, na minha visão, tipo, tudo é consciência, tudo é vida, tudo é energia. E são partes de nós, partes de Deus que estão vibrando de uma certa forma e a gente entra num estado onde a gente consegue perceber isso e dá uma sensação muito mágica, assim, de tu tá vivendo em um mundo que é vivo e que se comunica contigo. Ai, adorei. Adorei isso, eu achei belíssimo. Você falou muito sobre essa questão, né, do poeta e as pessoas também que se conectam com a poesia serem como ponte, né? Sendo as palavras também, sendo esse caminho. E o ofício do poeta ser esse trabalho, né? De não querer desnudar o mistério, né? Existe um respeito, existe um... Você realmente se curvar diante daquele mistério maior, mas a magia reside justamente nesse tentar transcrever esse mistério, né? Esse desconhecido. E meu pensamento, minha visão sobre esse assunto é bem parecida com a sua. Eu acho que foi como a gente estava falando no início, né? Acho que se você ficar mais atento à vida, ficar mais sensível diante das coisas, você consegue enxergar essa vida que pulsa em absolutamente tudo, né? Tanto nos seres humanos, nos outros animais, né? Nas águas, na chuva, nos objetos, enfim. E aí, vamos, né, prosseguindo aqui agora, que eu quero saber mais. Quero poder estar bebendo mais aí da tua fonte. Eu falei sobre a bibliomancia, né? Que é essa arte da gente utilizar livros como oráculos, né? Para a gente obter respostas. E eu queria saber se você também tem o hábito de fazer isso, né? O que é que você acha da gente estar utilizando, principalmente a poesia como oráculo, né? Como meio de obter orientações, previsões. Sim. Eu faço isso há bastante tempo, por isso eu fico muito honrada que tu use o meu livro para isso, porque tem livros que eu uso para isso e eu fico tipo, meu Deus, eu não acredito que o meu livro está sendo usado para esse mesmo propósito, assim. Eu tenho até, no caso, eu uso até um outro livro de poesia, que é um livro do esse daqui, uso bastante. Poemas místicos do Rumi e tal, é um livro que eu uso bastante para isso. Livros de símbolos. Esse daqui. Este livro maravilhoso que é um grande presente que eu ganhei há muito tempo atrás. Aqui. Olha que coisa mais linda que é esse aqui. Ele é enorme. Esse livro deve ser... Eu tô louca para ter ele. Eu sei que vai chegar o momento, mas eu imagino, meu Deus do céu, que deve ser um bálsamo, assim, né? Sim, ele é muito incrível, assim. Ele é muito incrível até para inspirar a própria escrita de outras coisas, assim. E quando a gente pensa, eu acho que na poesia como oráculo, é um processo que funciona em várias direções, porque ao mesmo tempo tu pode usar esses pedaços de escrita sortidos como oráculo, mas também tu pode usar a poesia como oráculo numa produção espontânea de sentidos, assim, que eu vejo, além de tu usar coisas que já foram escritas como oráculo, tu também, quando tu entra nessa espécie de transe, tu pode entrar meio que num estado onde tu faz perguntas e recebe uma espécie de oráculo no teu próprio processo de escrita, assim. Sim. Acho que é algo que a gente desenvolve com curiosidade, com entrega, assim. Que não é algo que eu sempre faço, mas quando para pra pensar, é algo que a gente sempre faz, assim. Porque quando tu para pra pensar, de onde vêm as ideias, entendeu? A gente tem uma ideia de escrever algo e é como se fosse também, de certa forma, o mundo se comunicando com a gente por meio dessas ideias que estão vindo, que querem nascer. Pensando como uma sincronicidade, assim, tipo... Como se fosse uma canalização, né? É verdade. E às vezes também essa prática da poesia como oráculo
tá presente na minha vida dessa forma, assim, de... às vezes eu tenho um caderno que serve só para isso, que eu comecei a fazer isso porque por causa do livro vermelho do Jung, eu vi que ele fazia isso, eu comecei a testar, de tu meio que, tipo, tá, se concentra um pouco e tu começa a fazer perguntas, assim. E tem meio que uma espécie de uma outra voz dentro de ti que responde ela, às vezes. E eu acho que isso serve para qualquer tipo de escrita, mas eu falo da poesia aqui contigo porque parece que a poesia é um gênero muito propício para tu falar sobre coisas enigmáticas e misteriosas e que não são, tipo, explicadas, assim. Eu acho que ela é um gênero muito bom para falar sobre o mistério, porque dentro da poesia tu não precisa explicar nada. Tipo, porque ela tá ali para gerar um certo impacto e às vezes nem é o que tu pensa, as pessoas não precisam entender um poema para sentir ele, assim. Então, por isso que eu acho que é um gênero de escrita que funciona bastante para isso, assim. Sim, é meio que, como você falou, né? A poesia ela não precisa ser explicada. E essa, às vezes, é uma das minhas grandes dificuldades, porque eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ser mais racional, encontrar uma lógica ali por trás das coisas, né? Talvez esse seja até meu fascínio pela simbologia, né? Pelo estudo dos arquétipos, e até pela própria poesia, né? Querer ali estar desvendando os mistérios. Mas realmente é algo que quando a gente escreve ou quando a gente lê, surgem muitas reflexões, né, em cima daquilo ali. E mais do que isso, eu acho que um ponto muito importante para a gente ficar atento é a questão do sentimento, né? Então, o que é que você sente quando você vê aquilo ali, né? Porque, assim como qualquer outra forma de arte, ela leva a gente para esse lugar mais intuitivo, né? Mais profundo. E aí, quando você estava falando dos livros, né? Das ferramentas que você usa com esse intuito, aí eu lembrei desse oráculo aqui, né? Que você Vi que na dúvida se eu mostrava indicou. esse livrinho, que às vezes eu não pego as cartas e eu vou direto pro livro para tirar como ele, mas de certa forma é a mesma coisa, porque ele já é um oráculo. Isso sim, pois é, pois é. E aí, esse oráculo, eu até já mostrei um pouquinho sobre aqui, né? Foi a Rei, inclusive, que me indicou, que me apresentou esse oráculo. E ele traz realmente os arquétipos, né? São mais de 70 arquétipos sobre lugares, o self, ferramentas e iniciações, né? Inclusive, eu e a Rei, uma outra amiga, a gente está trabalhando num projeto que envolve esse oráculo aqui. Mas não vou dar muito spoiler. Só que eu tenho utilizado ele também para os meus escritos, né? Como a Rê falou, que ela também faz, além das nossas questões assim, pessoais, do dia a dia, utilizar ele como ferramenta para própria escrita. E eu acho que esse aqui ele serve muito, 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 porque a gente consegue desenvolver personagens, né? Desenvolver uma narrativa e fica bem mágico, assim. Sabe que antes de vir aqui, eu tirei até. Eu abri o livro, eu nem abri, tipo, as cartas são guardadas ali. E tinha dado o poeta e tal. Como antes. Meu Deus, tá vendo aí? Já sentindo super a vibração É verdade. do que ia acontecer, né? Eu sinto que essa é a magia, né? Como você estava falando no início, de que as pessoas, às vezes, fazem muito essa relação da magia com a ritualística, né? Com os rituais, com as velas, com os cristais, com o fogo. E é isso também, mas tem um outro significado também para a magia, né? Que é justamente eu acredito que essa capacidade de criar que a gente tem, capacidade de criar. E com as palavras a gente faz muito, o tempo todo, né? Tem o livro, que é Os Quatro Compromissos, eu acho que você também já leu e conhece, e ele fala sobre um dos compromissos é esse cuidado que a gente tem que ter com as palavras, porque palavra é feitiço, né? Então eu posso usar tanto de uma forma próspera, amorosa, ou então usar de uma maneira manipulativa que vai degradar alguém, né? Então, falando sobre esse poder das palavras, eu queria que você contasse como é que a gente pode, então, estar usando o poder das palavras no dia a dia ao nosso favor e também em prol do bem maior. Bom,
falar um pouco de como eu sinto isso, assim, porque Sim. acho que estamos todo mundo nessa caminhada aprendendo como fazer tudo isso, assim, né? Mas eu acho que um conceito mais importante para pensar quando a gente pensa no poder das palavras, assim, é uma noção de intencionalidade, assim, de rever os nossos discursos e como a gente elabora eles, entender e às vezes ressignificar palavras, conhecer as origens delas, entender, tipo, qual é a história por trás das palavras que a gente usa e muitas vezes rever isso e trocar, tipo, para que a gente tenha histórias construídas com palavras que vibrem amor e que vibrem, não vou dizer só luz, mas tipo que vibrem. Eu falo amor não só como um amor, tipo afeto humano, mas tipo um amor como uma Sim. energia livre Uma que energia próspera, né? é Algo que é próspera e livre, melhor. expansiva, e não como algo que machuca e que violenta. Eu acho que para isso a gente precisa descobrir um espaço interno de silêncio, onde a gente cria mais consciência de que a gente escolhe as palavras e as falas que a gente quer incubar, em vez de reagir com as histórias que nos foram passadas, as histórias e as palavras que a gente herdou. Assim. E não tem problema de a gente herdar histórias e palavras, desde que isso seja um processo consciente, seja algo que ressoe com os nossos verdadeiros valores, assim, porque a gente pode herdar muitas coisas boas também, da família, da cultura e tudo mais, mas eu acho que pensando nisso, tipo, usar o poder das palavras, eu penso em algo mais mundano mesmo, só que como isso se reflete, como isso gera impacto, acaba tendo, tipo, um impacto mais energético e mágico também, assim. Mas eu acho que uma parte importante nisso é justamente rever as nossas narrativas e as palavras que a gente usa para contar elas e ter esse espaço de silêncio pra gente escolher como que a gente quer comunicar, o que a gente realmente quer dizer, assim. Sim. Antes até de você falou isso, né? Ir para esse espaço de silêncio, ou seja, ir para um lugar com ausência de palavras, até para poder entender e sentir quais serão, às vezes não as melhores palavras, mas aquelas que vão melhor traduzir aquilo que a gente está verdadeiramente sentindo e querendo passar, né? E, enfim, como a gente falou aqui, as palavras elas têm poder, né? A gente tem esse poder de estar co-criando a nossa realidade, né? Sem querer ir para algo muito utópico, assim. Sim, não, eu Mas, entendi. Porque a gente sim cria a nossa realidade e transforma o mundo com palavras, mas não é pra, não é pra tanto, não é tipo, tu vai escrever e vai acabar com esses isso, tipos de desigualdades do mundo, e acho que é um discurso que tem que tomar cuidado. Eu tenho plena isso. noção disso, não é. Isso, é porque a gente está falando aqui não é a respeito disso. Então, eu não vou escrever, por exemplo, tem uma atividade que eu gosto muito, né? Tipo assim, escreva um dia dos seus sonhos, né? Um dia ideal para você. E você escreve, e aí daqui a 10 minutos vai aparecer aquela fada madrinha ali e tudo estará feito, né? Não é nesse sentido. É mais sobre essa magia que a gente falou da co-criação, da gente se apropriar desse poder de manifestar as coisas que a gente quer, mas lógico, dentro do contexto terrestre, né? Dentro aqui do nosso tempo, do nosso espaço. Eu acho que. Não, E desculpa. aí, oi? Desculpa. Posso continuar? Continua. Continua. Então, Rê, acho que para fechar assim, eu quero tirar então, né, fazer aqui ao vivo essa, e para quem for assistir o vídeo depois também aqui no YouTube, fazer, né, daqui usar o livro Semente do Encantar-se, utilizando a bibliomancia e ver o que é que vem pra gente aí, como hoje, né? Então, uma poesia guia para o nosso dia de hoje. Então, vamos aqui concentrar e pedir para que venha, né, essa mensagem para o nosso dia. Pomar. Faço da vida meu pomar, semeando frutos, ao cultivar a magia de prestar atenção na alma das coisas. Tudo que é amado ganha consciência,
sentimento que envivece o espírito dos objetos ditos inanimados. Nossa, Exatamente sobre o que a gente estava falando. é exatamente o que a gente estava falando, né? Sobre a gente tá percebendo, prestar atenção, estar atento a todas as coisas, pois em tudo reside ali a magia, né? Tudo tem algum grau de consciência, de vida. Até naquelas coisas que a gente diz como inanimadas, né? Eu creio que tudo no universo é energia, inclusive as coisas mais estáticas. Então, a partir do nosso olhar perante aquela coisa, a gente consegue elaborar algum sentimento, alguma reflexão. Né? Até aquilo que, em teoria, não tem vida, a partir do nosso olhar, da nossa reflexão, ganha ali um Ela é significado. imbuída com sentidos e com memórias e com tantas coisas. E eu acho que é uma forma que eu acho que quando a gente falou bastante sobre poesia hoje, mas quando eu penso em poesia, eu não penso só sobre o ato de escrever poemas, mas sobre poética como essa forma de interagir com o mundo, assim. E dentro disso que fala nesse poema, eu acho que é uma das coisas que eu gosto de pensar em interagir no mundo, tipo, com o mundo, tipo, enxergar tu e o mundo em relacionamento, assim. Pensar no mundo como algo vivo e vocês estão em relacionamento constante. E dessa forma, a vida inteira se torna um oráculo, assim. Porque tu tá Nossa, sim. interagindo com tudo. E o mundo se comunica com a gente de diversas formas, assim. Pensar tipo, na nossa relação com a vida como um relacionamento, assim, que nem a gente pensaria outro relacionamento, assim. Sim. Como realmente algo vivo, né? E não a vida como algo fora de nós. Acho que às vezes, por conta desse viver no modo automático, parece que a vida tá passando aqui e a gente tá assim, né? É uma coisa à parte. Então, realmente, esse criar uma nova forma de interagir com o mundo e aí sim perceber que a vida é um oráculo, mas nós somos um oráculo, realmente enriquece mais a nossa percepção. Então, tem mais algo que você queria trazer para cá, acrescentar, Não, só falar? agradecer por essa oportunidade de estar aqui contigo. Eu amo te ver falar. Tu sempre traz coisas tão bonitas, tão pertinentes, e tu tem essa energia muito expansiva e ao mesmo tempo acolhedora. É muito bom estar contigo. Oh, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que tirou um tempo para poder vir aqui participar ao vivo com a gente. O vídeo vai estar salvo aqui e lá no YouTube também. Então compartilhem, né? Já deixo aqui o pedido para que essa mensagem possa alcançar mais e mais pessoas que possam se interessar pelo tema. Então, Rê, muito obrigada mais uma vez por sua presença. E a gente se vê, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.